Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha, hoje nesse vídeo eu venho contar um pouco, né, da minha história, da minha vivência, da minha experiência com a espiritualidade. É um vídeo um pouco diferente do qual eu tenho o costume de trazer aqui para vocês, tá? Mas eu senti que eu precisava compartilhar com vocês, tá? Quebrando um pouco dos preconceitos, né? Ah, Mostrando para vocês de fato o que a espiritualidade fez na minha vida, o que vem fazendo, né? Então, para você que tem hoje um pouco de preconceito, tem hoje um pouco de receio, né? Cresceu ouvindo os pais, os avós ou parentes, amigos, né? Falando coisas da espiritualidade que na verdade acabou te colocando medo, né? Eu espero que esse vídeo possa chegar até vocês aí no intuito de ajudar, no intuito de vocês expandir um pouco mais a mente, saber como a espiritualidade age na nossa vida, quem de fato é a espiritualidade, né? O que eles fizeram na minha vida até hoje, né? O que eles vêm fazendo, o que eu aprendi, tá? Eu não tenho tantos anos assim de experiência, é, perto, né, de muitos que hoje têm aí 30, 40 anos, tá? Mas para mim é como se fosse já coisas de vidas e vidas passadas. E para mim hoje, o que a espiritualidade me mostrou e me mostra é o seguinte: não é tempo, tá, que faz você ser quem você é. É claro que você vai aprendendo com o tempo, sim, com o tempo você vai amadurecendo, tá? Mas eu conheço pessoas que sabem muito mais, têm muito mais conhecimento hoje, com pouco tempo de experiência que tem com a espiritualidade, do que aqueles que batem no peito e falam que tem 20, que tem 30, que tem 40 anos e tá ali cego, né, pela vaidade, pelo ego, né, se achando superior, a superiora de tudo, dono da verdade, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fabíola, sou terapeuta energética e terapeuta espiritual. Meu propósito aqui é sempre levar para vocês um pouco de conhecimento, de sabedoria. Tá lembrando, gente, que eu não sou dono da verdade. Hoje eu compartilho com vocês aqui como eu trabalho, como a espiritualidade age na minha vida. Né? O meu intuito aqui é mostrar para vocês que a espiritualidade não é aquele bicho de sete cabeças que muita gente acha, tá? O jeito que eles trabalham na nossa vida é muito simples, muito simples. Basta você realmente entender, tá? E compreender que tudo começa a se encaixar, tá? Então, antes da gente começar, né, esse vídeo de hoje, que vocês aí curtem, comentem, compartilhem esse canal para aqueles que precisam de uma orientação, aquelas pessoas que hoje se encontram numa dificuldade, né, estão aí no desespero, não sabem mais o que fazer, tá? Então, às vezes, gente, o ajudar não é só em questão de ajuda financeira, mas uma palavra amiga, um conselho, uma orientação no momento que aquela pessoa mais precisa, vale muito mais. Porque tem muita gente que às vezes ajuda lá com valor financeiro e vira as costas. Mas o que aquela pessoa às vezes precisa no momento é de um ombro amigo, é de um carinho, de um conselho, de uma orientação, de um minuto de atenção que seja, tá? Quem aí não é inscrito no canal, peço aí que vamos se inscrever, ative o sininho de notificação, né, para vocês ficarem sempre aí por dentro dos conteúdos novos, né? Então vamos compartilhar esse vídeo aí, vamos fazer esse canal a crescer, né, cada vez mais aí, tá, gente? Vamos ser uma família aqui, uma equipe. Sejam bem-vindos aí então no canal Fabíola Oliveira Terapeuta, tá bom? Gente, então vamos lá. Eu vou contar aqui, né? Eu vou meio que resumir, né? Porque se realmente eu for contar e detalhar tudo, esse vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que tem pessoas aí que não vai ter muita paciência de ficar ouvindo, né? Tudo aconteceu, a espiritualidade mesmo se apresentou, começou a se aproximar de mim há 7 anos atrás. Eu vim de uma família muito humilde, né? A maioria católico, né? Até hoje que eu sei, ninguém trabalha com espiritualidade como eu, né? E hoje eu resido na cidade de Juiz de Fora, vim de uma cidade aí pequena, né? Pequenininha. Mas, gente, vim para cá, né? Para essa cidade, na intenção de trabalhar, né? De ser independente financeiramente, tá? Visto que onde eu morava
é uma cidade, né, muito pequena, com poucos recursos, né, onde muita gente vai para fora para estudar, para poder buscar algo melhor. E a minha intenção sempre era vir para cá, por mais que eu sei, né, que não é uma cidade muito grande relacionada a muitas, mas que no momento era a cidade que estava muito próxima de mim e que eu sabia que de uma certa forma poderia me ajudar, né. Na época eu trabalhava com cabelo, né, eu tinha aqui meus 18, 19 anos, hoje eu estou com 35. E eu via que naquela cidade onde eu estava, eu não tinha muito recurso, né? Pessoas lá não davam muito valor. Então, eu, na época, né, eu estava passando, assim, por uma situação que não estava me agradando muito, né? Eu sempre tinha vontade de vir para cá. Nem imaginei que eu tinha espiritualidade, nem conhecia o que era espiritualidade, né? E na época eu lembro que eu ficava lá, né, assistindo um culto, né, era uma programação de uma igreja evangélica muito conhecida aqui hoje, e que eu falava, né, quando eu for para essa cidade eu quero passar a frequentar lá. Então ali naquele momento, sem eu perceber, hoje eu entendo, mas naquele momento ali sem eu perceber, eu já estava sentindo ali o chamado da espiritualidade, porém como eu não tinha conhecimento, eu imaginava que o meu lugar era ali, naquela igreja. Passado um ano depois, né, a gente teve a oportunidade de vir para cá e, de fato, né, eu fui para conhecer essa igreja. Fiquei nessa igreja por 2 anos. Cheguei a me batizar nessa igreja, né. Meu sonho, então, era até fazer parte, né, da equipe ali, né, como eu posso dizer, das obreiras, né, vamos dizer assim, porque eu já estava sentindo aquele chamado bem aflorado, mas na verdade não era aquilo que estava preparado para mim, né, o meu lugar não era ali. Eu já estava sentindo aquele aflorar do espiritual para mim, mas eu não tinha entendimento, né, que o meu lugar não era ali. Fiquei ali por 2 anos, me batizei, né. Chegou uma determinada situação que eu senti vontade de me afastar, né? Não sei porquê, não senti mais aquele encanto, não senti mais aquela vontade, né? Aquele empenho, e realmente eu me afastei. Fiquei mais 2 anos afastada, 3 anos. E aí, 7 anos atrás, né? A espiritualidade começou a se aproximar de mim, né? Então, assim, eu comecei a sonhar muito com entidades, né? Com ciganos, com cartas, com baralhos, né? E a cada dia que passava, vinha uma entidade diferente e já deixava de cara ali o nome. E eu me assustei muito, né? Porque eu vim de uma família católica, não é aquele católico doente, gente, mas não é aquele católico também que fica ali frequentando a igreja católica, mas que se hoje chegar, qual religião você falava católica, né? Que para mim hoje eu vejo como errado. Para mim, você é de uma determinada religião a partir do momento que você cultua aquilo, né? Pois bem. E aí eu me assustei, né? Porque eu vim de uma família católica, né? Depois que eu vim para cá, eu fiquei por 2 anos numa evangélica, onde, né, na maioria das igrejas as entidades são vistas como demônios, como diabos, né? Como que faz tudo para atrapalhar a vida do ser humano, né? Então, depois que eu afastei, 2 anos, né, que eu afastei da igreja evangélica depois, e aí a espiritualidade começou a se aproximar de mim, eu fiquei realmente assustada. Falei, meu Deus, né? O que eu estou fazendo para poder aproximar de mim esse tipo de energia, essas presenças, essa pessoa, né, esse povo? E eu fiquei muito, 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 muito medo, né, e assustado, porque, gente, na época, né, há 7 anos atrás, eu nunca tinha ido a um terreiro, né, num centro religioso, assim, uma casa religiosa, né? Nunca tinha visto um baralho, uma carta cigana, uma carta, né, nas minhas mãos. Nunca ninguém tinha jogado para mim, né? E assim, também nunca tive vontade de frequentar, né? Porque assim, eu não tive ninguém na minha família que frequentava nesse tipo de lugar, até pelo menos assim,
Podia até às vezes frequentar escondido, mas eu mesmo não tinha esse conhecimento. Então eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? E a minha mediunidade estava aflorada demais, né? Só que na época, por então, eu não sabia o que era mediunidade, né? Eu sentia várias dores de cabeça, né? Cada dia que passava eu tinha uma visão, só que na época para mim era como se fosse um sonho, né? Mas era a visão que a espiritualidade me passava ali, vozes que vinham ao meu ouvido, né? Arrepios constantes, eu já não tinha aquela vontade de ficar no meio de tanta gente, como bares, né? Balada, barzinho, assim, já não tinha muita vontade. E eu sentia, assim, que eu estava muito sensível, sabe? Qualquer coisinha eu estava ali, ou explodindo por qualquer coisa me fazia ficar nervosa, qualquer coisa me fazia ficar agressiva, qualquer coisa ao mesmo tempo eu ficava chorosa, qualquer coisa ao mesmo tempo me machucava. Uma hora eu estava bem, minutos depois eu já estava péssima. Queria ficar só no meu canto, sem falar com ninguém, querendo me entender, querendo saber o que estava acontecendo comigo. E aí um certo dia, né, eu ali, nas redes sociais ali, eu vi uma pessoa, né, que se dizia ali, se rotular como mãe de santo, que hoje eu vejo que nem é mãe de santo, né, aqui nem na China. E eu falei, vou nessa pessoa, né, que eu quero saber o que está acontecendo comigo. Né? Nunca senti isso, nunca vi isso, né? Por que eu estou vendo isso? Nunca frequentei lugares assim. E aí, um certo dia, eu fui lá, né, para saber o que estava acontecendo comigo. Falei para essa pessoa das entidades que se aproximavam, que falavam, que deixavam o nome e tal, o que eu havia sentido. E essa mãe de santo falou para mim, olha, você não tem entidade nenhuma, você não tem espiritualidade nenhuma, o que eu vejo aqui é o seu anjo da guarda muito fraco, precisando de muita energia, de muita luz. E aí, só que ao meu ver, gente, na época, ela disse para mim o seguinte, ela achou que eu queria ser uma mãe de santo, ela achou que eu queria ser mais uma concorrente dela, que hoje em dia o povo vê muito isso, né? Muitos colocam ali a religião como um verdadeiro comércio, né? E acha que a gente quer tomar o posto, né? E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, você não tem entidade nenhuma, você não tem espiritualidade nenhuma, você tem ali um anjo da guarda muito fraco, que precisa de ser alimentado, precisa de luz, né? E ser mãe de santo não é assim, né? Ser mãe de santo precisa ter preparo, isso e aquilo. E eu falei para ela, falei, olha, eu não quero ser mãe de santo não, minha senhora. Eu vim aqui para saber da senhora o que está acontecendo comigo. Por que eu estou tendo essas visões? Por que eu estou tendo esses insights aí de coisas que está para acontecer? E sendo que eu nunca frequentei lugares, né, de terreiro, eu não tenho familiares que trabalham com essas energias, ninguém nunca se aproximou de mim, pessoas que trabalham nesse vínculo, eu não tenho ligação com ninguém desse meio. E foi isso que ela disse, né? Ali naquele momento, ela viu sim que a minha espiritualidade estava florada, que eu já estava recebendo chamado, mas ali, né, aquela pessoa, né, que não quer ajudar o próximo, né, só quer ver o próprio umbigo. E ali eu virei as costas e fui embora. E quanto mais o tempo passava, mais aquilo vinha acontecendo mais e mais e mais vezes. Até que um dia, né, veio uma cigana, que é a cigana Esmeralda, que trabalha comigo hoje, né, e ela me pediu ali que eu jogasse cartas, que eu começasse a tramelar com as pessoas, ou seja, né, a falar com as pessoas. Gente, e hoje eu vejo, né, que tem de cursos aí hoje, a pessoa faz um cursinho hoje de 3 dias, já fala aí, né, já enche a boca que é cartomante, que é tarólogo, né. Precisa de ter mediunidade para jogar uma carta? Não precisa, desde que você comece só a enxergar ali o ilustre, né, das cartas, o significado. Mas você não vai ter aquela visão a mais que a entidade realmente te dá. Aquele algo a mais que às vezes está escondido na vida da pessoa, se você não tem uma entidade, uma conexão com o espiritual, você não vai conseguir enxergar aquilo ali. E aí, gente, eu acho que o começo de tudo é o quê? É você entender o que está acontecendo, você se recolher, entender o que está acontecendo contigo, entender o seu propósito, não questionar. E eu era muito de fazer isso. Eu ficava, gente, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu nunca frequentei esse tipo de lugar. Minha família vai me matar se ver que eu estou mexendo com essas coisas, né? E eu falava desse jeito. E aí, uma certa noite, veio uma voz e deixou na minha cabeça uma mensagem seguinte, que eu nunca esqueço. Falou desse jeito.
Não questione nem queira saber o porquê. Apenas fique atento aos sinais. Então, para mim, isso foi um tapa de luva, né? O que quis dizer para mim? Não queira saber o porquê de nada, né? Nem da onde está vindo. Apenas abaixe a sua cabeça e faça o que está sendo dito para você fazer. Fique atento aos sinais que a espiritualidade está te mandando, né? Porque esse é o seu propósito de evolução. Você precisa passar por isso. E aí, gente, eu deixei fluir. Realmente, eu comprei um baralho, né? Nunca fiz um curso de cartas. Cheguei na época até tentar fazer um cursinho, né? Mas não deu assim nem uma semana, né? Eu não me identifiquei, porque até o que a moça me estava passando no curso era o que eu já estava vendo nas cartas sem ninguém me mostrar nada. No dia que eu comprei esse baralho, eu simplesmente abri ele na minha cama e eu já vi várias coisas ali sem que eu nunca tive feito um curso na vida e nunca tive frequentado um terreiro, um centro, nada. E ali, gente, eu fui deixando aflorar, né? A espiritualidade começou a me pedir ali um altar para que eu cultuasse e tal. E minha mãe e meu pai já com o cabelo em pé, né? Meu pai muitas das vezes, né, falou: para de mexer com isso, você vai prejudicar a sua vida, que isso não é assim, isso não é assim. Por quê? Cresceu, né, num lar católico, onde as pessoas não teve o conhecimento da espiritualidade, né? E claro, gente, a pessoa começa a acreditar aquilo que de tanto ouve, né? Até você limpar aquele inconsciente, o subconsciente da pessoa, leva tempo. Mas eu não dei ouvidos, né? Eu segui o meu coração e o que a espiritualidade estava me orientando e continuei. E estou até hoje. Passei por altos e baixos, porque eu ainda estava entendendo o processo deles, como eles trabalhavam, o que eles queriam de mim de fato, né? Mas tudo começou a florar mesmo, a apertar mesmo para o meu lado de 2020 para cá, né? É como se eles falassem assim: olha, já deu. Vamos acelerar isso aí, você já passou da hora de evoluir, de crescer, né? A gente precisa de você como ferramenta para ajudar as outras pessoas e até mesmo para poder ajudar você, ajudar a sua família, né? Então vamos embora. E muitas das vezes, gente, a espiritualidade, ela se apresenta para nós, começa a dar sinais para ver se a gente tem um pouco de sabedoria. Mas quando eles veem que a pessoa está ali parada, eles mostram, ensinam, e a pessoa está ali, eles já começam a dar o empurrão deles do jeito que eles acham melhor. Então, por isso, muita gente hoje costuma sofrer demais com a mediunidade, né? Igual eu também, de uma certa forma, sofri. Né? Eu sentia fortes dores de cabeça, aquela vontade de vomitar do nada, aquela tontura, né? Tinha hora que eu tinha vontade de ficar perto de todos, abraçar, dançar, cantar. Tinha hora que eu já queria ficar no meu canto, sem ouvir voz de ninguém, sem ouvir uma música, sem ouvir nada. Eu queria entender aquele meu propósito, aquele meu processo. E aí, muitas coisas aconteceram, né? E eu falei, gente, eu preciso de alguém, né, que entenda da espiritualidade para poder me dar um aviso, né? Me mostrar como que funciona. Porque eu sozinha não tem como eu ficar, né? Eu estava perdida, eu estava tendo muita informação ao mesmo tempo, né? E muito pouco tempo, muita informação, sem saber onde recorrer, sem saber onde pedir ajuda, né? Não adiantava eu falar com a minha família ali, com os meus pais, porque, né, eles não iam saber me ajudar, muito pelo contrário, eles iam querer interferir aquele meu processo, ia pedir para eu poder parar, né? Porque até para eles, então, ali eu estava seguindo um caminho errado, né? E aí, eu falei, eu preciso de procurar, às vezes, um terreiro para saber de um pai de santo, né? O que eu preciso estar fazendo? Se eles querem a minha ajuda, eu preciso de procurar um lugar que realmente vai me ajudar. E aí eu comecei a procurar, né? E não aparecia nada. Falei, então, não é a hora. E falei para eles, olha, se realmente vocês querem minha ajuda, se a minha missão é na espiritualidade, né, porque eu até agora não estou entendendo nada, vocês então, né, que preparem um bom lugar para mim, né,
para que eu possa aí ter um contato maior com a espiritualidade e saber de fato a minha missão. Passado um mês depois, né, eu conheci uma pessoa que me apresentou uma casa, né, onde nessa casa eu cheguei a ficar por um ano. Eu sou muito grata hoje a essa casa, né? Não fiquei mais por conta de algumas situações que aconteceram, fiquei chateada e saí. Mas nessa casa eu sou muito grata, né? Porque onde eu aprendi muito foi o meu primeiro passo, meu primeiro contato com as entidades, com a espiritualidade. Foi ali que eu conheci, né, outras entidades que eu tinha e eu não sabia, que até então não tinham se apresentado em sonhos, né? Depois que eu saí dessa casa, eu passei por mais algumas, né? E chegou uma hora que uma das minhas entidades, Dona Maria Padilha, uma entidade que trabalha comigo, eu sou muito grata a ela, não só a ela, mas a todas as espiritualidades que hoje trabalham comigo. Um dia ela disse para minha filha, né? Deixou um recado para minha filha. Olha, fala para minha nega, para minha moça, né? Que eu não quero que ela pise mais no chão de ninguém. A partir de agora, a gente vai trabalhar com ela do jeito que a gente acha melhor, para que ela não venha ter interferência de nenhum dirigente, porque as raízes dela tá maior do que a porta de entrada de onde ela está no momento. E aí, gente, a minha filha passou, logo um tempo, minha filha passou para mim um recado, né? E meio que eu não dei muito ouvido o que a entidade disse e continuei frequentando esse lugar, porque eu estava adorando aquele lugar, sabe? Eu me sentia muito conectada naquela casa, eu me sentia bem. Quando eu chegava lá e eu começava a ouvir o som do atabaque, eu me arrepiava toda. A sensação que eu tinha é que era realmente, eu nasci ali, que a minha família era ali. Portanto, se deixasse ali, eu queria ficar a noite inteira, a madrugada inteira e ir embora só no outro dia, porque a energia era muito bacana. E eu continuei a insistir a frequentar esse local. E chegou uma hora que as coisas começaram a fechar pro meu lado, as coisas começaram a dar ruim, tá? Por isso que eu falo, gente, você temar com a espiritualidade. Eles estão ali para te ajudar, eles são a sua família espiritual, tá? Mas assim como eles querem te ajudar, se for preciso eles puxar a sua orelha com mais intensidade, eles fazem isso. Assim como o pai e a mãe, nossos avós, sabe? Eles estão ali para nos ajudar o tempo todo, mas se for preciso de dar um puxão de orelha, de dar uma rasteira, eles vão fazer isso para o nosso bem. E aí eu continuei a frequentar esse lugar, e aí as coisas começaram a pegar mal para mim. Eu comecei a ficar sem trabalho, os clientes começaram a sumir, né? Chegou um certo tempo que realmente eu fiquei sem condição financeira para poder ir para as giras, né? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Um lugar que eu estou gostando tanto, um lugar que eu estou cultuando eles, por que a espiritualidade não está me ajudando? Né? Cheguei até a revoltar com eles, né? Por que vocês não estão me ajudando? Cadê as minhas entidades? Cadê a espiritualidade? Né? E aí foi onde realmente veio aquele sentimento me falando o seguinte, o seu lugar não é lá, o seu lugar não é ficar no chão dos outros, o seu lugar é ficar com a gente no seu chão. O seu lugar é você ouvir o que os seus mentores, as suas entidades têm a dizer para você e não as entidades deles. Por quê? Um certo dia, a Padilha ela disse, estava acontecendo coisas nas minhas costas que eu não tinha noção do que era. E ela ali, gente, porque o olho da entidade não dorme. Entendeu? As entidades sabem muito bem aonde você vai, aonde você frequenta, com quem você fala, com quem você conversa. Se você fala mal de um agora aqui e trata ele bem, dias depois, a entidade está vendo que você está sendo duas caras. Então, eu falei, eu vou parar, né? Se eles não estão gostando, eu vou parar. E assim eu fiz, eu saí
né? Eu me desliguei dessa casa e novamente as coisas começaram a melhorar, sem eu fazer nada. Os clientes começaram a chegar, né? Até então, eu não fazia trabalhos, né, que envolvesse corte animal, né? Eu era mais focada, ligada à questão terapêutica, né, de tratamentos. E um certo dia a Padilha disse: olha, a partir de hoje a minha nega vai trabalhar com a gente assim, 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 desse jeito assim, 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 né? O tempo não diz nada, porque tem pessoas que estão a vida inteira no chão e não tem um pingo de responsabilidade, não tem um pingo de compromisso, não tem um pingo de respeito com as entidades, não tem um pingo de respeito com o próximo, porque não ouve o que a entidade fala e sim fala o que ele quer falar. Então, o que ela quis dizer com isso, que hoje eu entendo muito, né? Às vezes hoje, gente, você frequenta um certo local que você tem até medo de sair, porque às vezes aquele dirigente ele fala para você: se você sair, seus caminhos vão se fechar, se você sair, a entidade vai te perseguir, se você sair, as entidades vão fechar os seus caminhos, se você sair, tudo na sua vida vai dar errado, se você sair, eu vou trancar suas entidades. E não existe isso, gente. Ninguém tem o poder de trancar a entidade de ninguém, porque cada um nasceu com a sua, tá? E você não é obrigado a pertencer a lugar algum. Assim como você teve o livre-arbítrio de entrar, você tem o livre-arbítrio de sair a hora que você quer, desde que você não está se sentindo bem ali mais, ou desde que as suas entidades estão pedindo para que você saia. Então, olha para você como que as pessoas, muitas das pessoas hoje, têm muito medo, muita crença, muito receio, muito preconceito por conta de muitas coisas que houve sem ser verdade. E aí, assim, eu respeitei, né? Saí, comecei a trabalhar, preparei um espaço para que eu e as entidades começassem ali a trabalhar do jeito que eles queriam, né? E tudo começou a fluir, gente. Eu abri esse canal, se não me lembro, eu não sei se foi em 2020, se 2021. Eu já sentia o chamado deles para falar a respeito, mas lá no fundo eu tinha um certo medo, né, de não saber de fato falar o que eu vivenciava, não sabia se era realmente o momento, sabe? E fui empurrando ali com a barriga, fui deixando, até que eles foi mais uma vez me espremendo, né? Tipo, chegou a hora, é o momento de você falar para as pessoas o que você está aprendendo, o que você aprendeu, como a entidade trabalha, o que a entidade faz na sua vida, né? Porque tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem afinidade com a entidade, com a espiritualidade, mas tem medo de se aproximar, sabe? E dá errado. Acha que se acender uma vela para um Exu ou para uma pombogira, sabe? Ou para um santo qualquer, sabe? Que vai dar quizila, que vai dar errado, que a entidade vai começar, a pessoa vai começar a incorporar em casa, em qualquer lugar, e não é assim que funciona. E aí eu preparei esse local para trabalhar com eles e as coisas começaram a fluir. E realmente eu falei, tá na hora, né? Eu preciso passar essa vivência, essa experiência com as pessoas. E onde eu comecei a dar andamento aí aos vídeos, tá? E assim, gente, eu não edito nada, né? Eu sento aqui e eu falo o que eles permitem, porque eu sempre falo com eles que eu não falo o que eu quero, por ego, pela vaidade, sim o que eles me permitem a falar. E eu chego aqui e eu deixo fluir. E eu senti hoje de realmente falar para vocês o que eu vivo. Então, assim, gente, muita coisa aconteceu e vem acontecendo na minha vida, sabe? E que hoje, e cada vez mais que passa, eu falo, caramba, eu não sabia que eu tinha essa força, eu não sabia que eu tinha essa equipe, essa egrégora do meu lado.
Eu não sabia que ia ter tanta gente que ia confiar em mim, ia buscar minha ajuda. Eu não sabia que eu ia um dia poder atender pessoas dos quatro cantos desse mundo, sabe? E onde eles mostram, cada vez mais eles me falam: você é o que você quer. A gente pode mudar tudo que a gente quer nessa vida. A partir do momento que você se olha no espelho, que você não se identifica com você, que você está passando por uma situação que você hoje não gostaria de estar passando, a sua vida financeira hoje, se tiver num caos, se você hoje estiver passando por uma dificuldade, por uma separação, desempregado, sabe? Se você hoje gostaria de estar vivendo melhor e não está, se você hoje gostaria de estar vestindo melhor e não está, calçando melhor e não está, sabe? Se você hoje gostaria de ter mais saúde e não tem, gente, a gente pode mudar tudo, desde que a gente realmente queira mudar, queira buscar ajuda. Porque se você estiver passando por uma situação e não busque ajuda, fica ali isolado no seu mundinho, ninguém vai saber o que você está passando. Nem a espiritualidade, muitas das vezes, não pode te ajudar se você não quiser. Quantas vezes eu passei por dificuldades e eu não tinha conhecimento da espiritualidade na minha vida. E assim, deixou acontecer, deixou eu passar por aquilo ali, para até mesmo questão de amadurecimento. Hoje o meu jeito de pensar é totalmente diferente de 10 anos atrás. O meu jeito de viver hoje é muito diferente de antes deles chegarem na minha vida, sabe? A minha fé hoje é muito diferente de antes deles chegarem na minha vida, que eu era uma pessoa que toda a vida eu fui muito insegura. E eu me sentia, às vezes, cheguei a me sentir muitas das vezes até inferior aos outros. Eu olhava no espelho e falava: meu Deus, sabe? Eu não sei nem quem eu sou. Eu não sei o que eu quero seguir. Porque eu era uma pessoa, gente, que eu fazia uma coisa. Eu quero fazer. Eu cheguei a ser cabeleireira. Eu cheguei a ser manicure. Eu vim pra cá, em Juiz de Fora. Eu comecei a trabalhar com bronzeamento natural e artificial. Quando eu trabalhei com bronzeamento, ninguém na época trabalhava com bronze. Eu fui a pioneira em trabalhar com bronzeamento aqui. Inclusive a imprensa chegou a descobrir o meu serviço como bronzeadora, né? Cheguei a dar entrevista para eles e aí fiquei por um tempo trabalhando nessa. Mas, gente, eles me deixaram fazer o que eu queria, o que eu me sentia bem. Depois eu comecei a trabalhar com estética, cheguei a trabalhar no ramo de estética. Eles me deixaram eu provar de tudo e mais um pouco. Mas, no final das contas, esse era o meu propósito, esse era a minha missão. E hoje eu me sinto totalmente realizada no que eu faço. Eu me sinto segura no que eu faço, sabe? Eu falo para eles, né, que eles me dêem cada vez mais força espiritual e sabedoria, né, para continuar sempre nessa caminhada. É desgastante, é cansativo, suga muito a nossa energia, principalmente quando você se doa, né? Você acaba, de uma certa forma, absorvendo demais o problema do outro. Hoje eu sei que eu preciso separar o problema do outro, né? Porque às vezes você acaba criando um certo vínculo de amizade com o cliente, que se você não se proporcionar, se você não se posicionar como um profissional, você acaba ficando doente. Porque você acaba absorvendo, entranhando tanto no problema do outro, que você acaba ficando ali totalmente desequilibrado. Então você precisa estar bem para poder ajudar aquele que bate na sua porta. E aí, gente, a minha fé é outra. Quando um dia eu passei por uma consulta com uma padilha de uma médium, e essa padilha dessa médium, ela disse para mim: você precisa confiar mais na sua força espiritual.
Você não sabe, você não tem ideia do poder que você tem. Só que você precisa confiar nas entidades que você tem e na força que você tem. E eu ficava assim, será que eu tenho isso tudo mesmo? Será que eu tenho essa força mesmo? Gente, demorou muito tempo para eu cair a minha ficha. Demorou muito tempo para eu pensar, será que eles estão comigo mesmo? Será que eles estão aqui por perto, que muitas das vezes eu não sentia a presença deles? E hoje eu sinto presença, hoje eu sinto quando eles querem falar comigo, a ponto de eu ouvir a voz, eu ouço. Quando eles querem me mostrar algo que às vezes eu posso estar fazendo errado, eles me mostram, me puxam a orelha. E eu sou muito grata a essa família, porque foi realmente quem me acolheu, sabe? E assim, quando eu preciso de desabafar algo, de falar algo, eu recorro ali a eles. E eu sempre tenho respostas. E então, gente, hoje, né, eu compreendo, né, que depois que eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, né, eles começaram, inclusive, a trabalhar até na mente da minha mãe, do meu pai, né, do meu marido, que hoje eles têm uma visão da espiritualidade totalmente diferente. Hoje eles estão vendo de perto o que a espiritualidade fez na minha vida, como a espiritualidade transformou a minha vida. E de uma certa forma transformou a vida deles, primeiramente começando sobre o pensamento, a crença, o jeito de pensar que eles tinham da espiritualidade. Eles achavam que a entidade era só para atrapalhar a vida do outro. E hoje eles vê, né, a prosperidade que eu tenho, o entendimento que eu tenho, sabe? O jeito de pensar que eu tenho, sabe? Aquela sensação de insegurança, sabe? De se sentir inferior aos outros. Hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais, sabe? Aquela sensação de não saber o que eu queria para mim, hoje eu sei que é isso que eu quero e eu cada vez eu me sinto mais realizada. E eu agradeço muito a eles por confiarem em mim, sabe? Por me dar essa chance, essa oportunidade, por me proporcionar oportunidades maravilhosas na minha vida, sabe? E hoje eu sei que o meu propósito não começa de agora, né? Mas de muito tempo. A minha mãe uma vez ela me contou que quando eu tinha 6 anos de idade, ela me levou numa benzedeira, um benzedor, se não me engano. E esse benzedor, quando colocou a mão na minha cabeça, ele disse para ela, olha, essa menina, ela tem uma missão espiritual muito grande, porque ela é o esteio da casa. Só que até então a minha mãe também não tinha conhecimento, né? Ouviu e ficou por isso mesmo. Hoje ela entende e eu também, né? A espiritualidade, de uma certa forma, usou aquele benzedor para poder alertar ela, né? Que eu ia, assim, ter uma mudança muito grande na minha vida, né? E poder ter a oportunidade de ajudar muitos que iam precisar de mim. E hoje muitos vêm buscar a minha ajuda, né? E eu sou uma pessoa, gente, que eu levo meu trabalho muito a sério. Eu levo a espiritualidade muito a sério. Não é medo, é respeito, tá? Por isso que hoje os caminhos de muitos dirigentes aí espirituais estão fechados, travados, sem prosperidade, sem saúde, sem trabalho, sem cliente. Você sabe por quê? Porque eles usam da espiritualidade um comércio. É claro que hoje eu vivo do que eu faço, sim, né? Porque eu preciso ter uma vida, né? Comer, beber, né? Me vestir, me calçar. Eu preciso disso. Eu vivo de espiritualidade 24 horas. Eu respiro espiritualidade 24 horas. Não tem como, né? Eu quase não saio, tá? Para dar uma volta. É claro que hoje eu entendo que eu preciso também me cuidar um pouco de mim nessa questão pessoal, né? Mas às vezes, gente, a minha vida é muita correria. E às vezes, assim, sabe, eu sei que, assim, eu me dedico 24 horas para isso, sabe? E as pessoas, quando chegam para mim pedindo a minha ajuda, eu faço das tripas coração para o que eu puder fazer para ajudar, sabe? Se tem algo que a gente fez
ali, se eu ver que precisa de mais alguma coisa para poder potencializar, sabe? Eu vou atrás, eu busco, eu estudo, eu peço orientação à espiritualidade, eu peço muito orientação à Padilha, que é uma das entidades que trabalha muito em questão amorosa. Padilha me mostra uma ferramenta que eu possa estar trabalhando para essa situação, para acelerar essa situação, para resolver mais a situação do meu cliente, porque eu quero que ele tenha resposta na vida dele, assim como eu tive na minha, e assim como eu tenho. Eu quero que o meu cliente tenha respostas, tenha sinais. Eu quero que o relacionamento do meu cliente volte a ficar bem, sabe? Então, gente, a partir do momento que eles me mostram que aquele meu cliente tem solução, eu me jogo de corpo e alma e eu mostro para o meu cliente as ferramentas que eu tenho, o que a gente pode estar fazendo para poder resolver aquilo. Então, eu não tomo uma decisão sozinha. Eu busco a ajuda deles, a orientação deles, o que eles acham. Porque, querendo ou não, eles sabem muito mais do que eu, do que você, do que muita gente. Eles são espíritos que já passaram por essa terra, já viveram muita coisa e precisou passar por uma determinada fase para poder chegar hoje, na evolução espiritual que eles têm hoje. E quanto mais a gente cresce, eles também crescem com a gente. Porque a partir do momento que eles me ensinam, me mostram, me ajudam, e me ajudam também a ajudar outras pessoas, eles também crescem cada vez mais espiritualmente. Então, você vê a prosperidade na vida da pessoa é nisso. Quando você trabalha com seriedade, quando você ouve o que eles falam, você não questiona, você não bate boca, você não bate cabeça ali remoendo, revoltando, você faz o que eles pedem para fazer, você vê que as suas coisas começam a andar, você vê que nada te atrapalha. Porque eu sei que mesmo hoje, nessa caminhada que eu tô, vira e mexe, tem uns e outros aí que perdem tempo para me prejudicar, que eu sei que tem. Por inveja, por arrogância. E eu tô pouco me lixando. Porque quem é uma boa filha de Maria Padilha e seu tranca-rua das almas, não é qualquer porcaria que me abala, não. E tem que tomar cuidado. Se mexer, tem que mexer direito e saber o que está fazendo para não se arrepender depois. Porque quem é filho de Padilha e seu tranca-rua das almas, geralmente não precisa mexer muita coisa, não precisa mexer muitos pauzinhos, não. A gente fica aqui de camarote só assistindo ali, ó, o outro caindo cada vez mais. Porque Exu, gente, são umas entidades mais próximas que a gente tem. Eles são justiça. Eles sabem muito bem o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Entendeu? Então, assim, eu não aconselho ninguém a mexer com o outro de graça. Eu vou fazer um trabalho para fulano porque simplesmente eu não gosto dele, eu não gosto dela. Eu vou fazer um trabalho para o ciclano porque eu tenho inveja, porque ela tá, ou ele ou ela está conquistando o que eu não conquistei até hoje, o que eu queria conquistar. Cuidado, porque tudo nessa vida tem retorno. Porque assim como as suas entidades vê o que você está fazendo, as atitudes que você está tomando, a espiritualidade inteira está vendo as suas atitudes. E aí, lá na frente, você vai passar por situações que você vai falar, por que eu estou passando por isso? Aí você vai ver que você mexeu com gente errada, que você mexeu na vida de pessoas sem necessidade. Simplesmente pelo seu ego, pela sua ignorância, pela sua vaidade, pela sua inveja. Agora, você fazendo algo para uma pessoa que fez você cair, sofrer por injustiça, aí não. Aí tudo conversado e entendido. Tá? Porque eu conheço tem muitos clientes que hoje eu atendo que chegaram para mim desesperados porque perderam aí seus casamentos, seu relacionamento por conta de uma demanda. Aí não, a gente vai ver em consulta. Porque o que foi te tirado será devolvido. Porque ninguém constrói felicidade em cima de família de ninguém. Pelo menos é o que eu penso e é o que eles me passam. Não pensa você que vai arriar um trabalho ali para a entidade
vai mandar a entidade fazer o que você quer que a entidade vai fazer, não, que não é assim que funciona, não. Tá? Eles vão ver muito bem a sua intenção, o porquê o porquê que você está fazendo aquilo ali, tá? Porque muitas das vezes aquilo que você está fazendo ali volta para você mesmo e volta com força maior. Agora, se você está buscando um profissional, buscando justiça, tá? Para resolver a sua vida, se você está hoje passando por uma situação que você não precisaria estar passando por conta de pessoas que fizeram por maldade, aí sim você pode buscar ajuda espiritual, você pode buscar um profissional para te ajudar. Porque aí você está buscando recuperar o que era seu, por direito. E a entidade, principalmente Exu e Pombogira, eles são justiça. Tá? Então, assim, para aqueles que me desejam mal, eu só tenho pena. Eu fico só olhando de camarote. Né? Apesar de que hoje, gente, eu não me considero ter inimigo, não. Não me lembro de uma situação no qual aconteceu coisas que eu hoje falo, eu tenho inimigo, eu tenho inimiga. Eu não me considero hoje que eu tenho inimigo. Porque eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa. Só que eu sou uma pessoa que eu sou ou 8 ou 80. Ou dá para conviver ou não dá. Para mim, é aquele, sabe, se não dá para me conviver, eu deixo lá. Porque a bosta, quanto mais mexe, mais fede. Sabe? Mas se der para eu conviver, eu também me jogo, sabe? Eu quero ficar perto, eu quero ajudar. Então, assim, por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas decididos. Pessoas que chegam para mim e falam, Fabiola, eu estou passando por essa situação, me ajuda, o que você vê aí que eu preciso fazer, eu vou fazer para resolver essa situação. Esse é um tipo de cliente que eu amo trabalhar. Porque eu tenho as mesmas características que eu. Ao contrário de muitos que ficam se lamentando, chorando, tá vendo ali o que precisa fazer, não faz nada, não arregaça as mangas para fazer acontecer e fica só lamentando, achando que se lamentando as coisas vão se resolver. E muito pelo contrário. Quanto mais lamenta e não faz nada, pior fica. Então, gente, isso é uma das coisas que as entidades vão me ensinando no decorrer do dia. Tem coisa que a espiritualidade me mostra até por situação de cliente, sabe? Porque às vezes o cliente está passando por uma situação que eu já passei no passado. E aí entra a minha parte de orientar como pessoa, como profissional e como médium. Porque nem tudo é espiritual. Tem coisa que a própria espiritualidade mostra que às vezes precisa de você ter um pouco mais de sabedoria, aprender, ouvir mais o seu coração, sabe? Ou conseguir captar os sinais que a espiritualidade mostra. Porque às vezes, gente, você está ali pelejando com uma situação que você está vendo que não dá certo. Aí você fala, mas deve ser uma demanda. Olha lá, às vezes nem é demanda. Às vezes é você pelejando com uma situação que é você que precisa tomar atitude. E não é o espiritual. O espiritual está te mostrando que você precisa ter sabedoria. Você precisa buscar a resposta que existe dentro de você. Que nem tudo é macumba, nem tudo é espiritual. Então, muitas dessas coisas, hoje eles conseguiram me entender. Eu era uma pessoa que eu tinha, vamos dizer, muita ingenuidade. Eu confiava muita gente, sabe? E assim, sabe? Eu fui assim, apunhalada pelas costas várias vezes por confiar. E a espiritualidade me mostrou depois que aquela pessoa não era aquilo que eu imaginava que fosse. E hoje eu consigo entender mais uma missão deles na minha vida. O que eles queriam e querem me passar com isso hoje? Que, assim, você muitas das vezes está lidando com gente com pele de cordeiro. Um lobo em pele de cordeiro ali. Sabe? Muitas das vezes você pode estar vivendo hoje uma situação que você não precisava. Por conta de, às vezes, de alguém estar ali do seu lado. Sabe? Então, assim, gente, eu acho que a espiritualidade, ela não é para se temer, não é para você ter medo. É para você ter respeito e saber entender como ela trabalha na vida de um ser humano, sabe? Porque a função dela é ajudar, é fazer você crescer
primeira coisa, ela faz você crescer espiritualmente, ela faz você começar a ter novas visões, assim, uma visão de sabedoria, um outro pensamento, ela faz o seu psicológico expandir mais, o seu mental expandir mais, a sua capacidade de enxergar as coisas com outros olhos. Você começa a ter uma visão diferente da vida, você começa a enxergar as coisas lá na frente com outra visão, você começa a já ficar mais atento à sua volta. Se está acontecendo uma situação na sua vida, você já começa a ficar mais alerto, sabe? Então, assim, eles tiraram de mim muita coisa, muita crença, muito dogma, muito medo. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, né? Eu era uma pessoa que, inclusive, gente, eu tinha medo de pessoa que morria, né? Se morresse uma pessoa, se eu soubesse que um familiar, alguém próximo ali que morresse, eu ficava ali a noite inteira sem dormir, com medo, sabe? Para ir no banheiro eu tinha que chamar alguém para ir comigo, sem imaginar que há 10 anos na frente eu ia trabalhar com espíritos. Olha como que a espiritualidade começa a preparar as coisas na nossa vida, sabe? E eu era uma pessoa que eu não tinha muita segurança em mim mesmo, e hoje é totalmente diferente, sabe? E eu sou muito grata a eles, a Deus e à espiritualidade, por hoje me ajudar, me dar esse entendimento, essa sabedoria e me proporcionar a oportunidade de estar ajudando aqueles que buscam a minha ajuda, sabe? Sou muito grata àqueles que hoje batem na minha porta e confiam em mim como profissional e confiam também na minha espiritualidade. Quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam: Fabiola, eu não te conheço, mas você passou para mim uma segurança, uma seriedade absurda. Eu falo: gente, não é eu. E sim a espiritualidade que encosta, que eu meio que fico irradiada por eles. Porque quando eu sento aqui, eu falo que eu fale não o que eu quero, e sim o que eles querem, sabe? Então, você aí do outro lado, você acaba sentindo essa energia que eles me passam. Eu não consigo falar, eu não consigo ver uma coisa e estar falando outra. Olha, você tem caminhos, e eu falar: não tem. Pra quê? Se a espiritualidade está me mostrando que essa pessoa tem condições de melhorar a vida dela, tem condições de se libertar de algo, por que eu vou falar que não tem? E a mesma coisa, se vir uma pessoa até mim, se eu enxergar que não tem caminhos mais, que aquela situação não tem como ser resolvida, e eu falar que tem, pra quê? Sendo que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai se frustrar, a situação dela não vai se resolver, ela vai se frustrar comigo como profissional, vai se frustrar com a espiritualidade, sem falar que é um ponto a menos meu com a espiritualidade. Entendeu, gente? Então, assim, quando você leva as coisas a sério, você não precisa mexer muito, sabe? Eu vejo a espiritualidade fazendo coisas assim, ó, na minha vida, na cara, sem eu precisar pedir, sem eu precisar fazer. Porque eles veem o potencial que eu tenho e a seriedade que eu levo no meu trabalho, a preocupação que eu tenho com cada cliente que chega para mim, sabe? Que é como se fosse gente da minha família. Eu não quero saber quem é, aonde aquela pessoa está. O meu propósito é ajudar. E com isso eles vão fazendo mudança na minha vida cada vez mais, graças a Deus, sabe? E eu tinha muito preconceito religioso. E hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais. Hoje eu entendo de fato como eles trabalham na minha vida, como eles trabalham em si. E através de mim, a minha família, sabe, que toda a vida teve um certo receio, hoje eles conseguem enxergar a coisa muito maior. Eles têm uma visão totalmente diferente da espiritualidade, porque eles estão vendo o que a espiritualidade fez na minha vida e está fazendo, e faz todo dia. Então eu não precisei de esfregar a espiritualidade na cara de ninguém, eu não precisei de forçar ninguém a acreditar em nada, porque eles mesmos viu o que a espiritualidade faz e fez na minha vida todo dia, sabe? E é assim, quando você trabalha sério com a espiritualidade, quando eles enxergam que você tem ali um compromisso, um respeito, uma responsabilidade com eles, eles começam a te prosperar, eles começam a você crescer cada vez mais, eles começam cada vez mais a fazer muitas pessoas conhecer você, porque sabe que de fato você, de uma certa forma, pode ajudar aqueles que precisam de ajuda.
E aqueles que falam, que batem no peito e falam, eu sou dirigente, eu sou isso, sou aquilo, porque eu tenho não sei quantos anos de experiência. Sabe, aqueles que gostam de se sentir superior, tá sempre lá embaixo. Sempre comendo angu e rotando carne, como diz o outro por aí. Sabe? Tá sempre vivendo ali na mesquinharia, sabe? Na miséria, na dificuldade. Porque a espiritualidade mostra que ele tá tendo um tipo de pensamento diferente. Não é aquilo que ele era para estar fazendo. Não era a missão dele. Sabe? Então, aquele dirigente que um filho de santo, ao sair da casa dele, começa ali a fazer demanda para poder estar prejudicando o filho dele lá fora. Então, para mim, isso é um tipo de gente que precisa é digno de pena, sabe? Precisa muito de evolução espiritual. Porque ninguém é obrigado a cultuar o que não quer, a ficar onde não quer mais, sabe? E a espiritualidade tá vendo tudo, porque não dorme. E mais cedo ou mais tarde, ele vai estar pagando. Ele vai estar pagando o que está fazendo. Então, tudo isso a espiritualidade me mostra, sabe? E eu fico com pena. E aí, eu hoje, gente, eu não sou rica. Nem quero ser, se a espiritualidade não permitir. Mas eu sou bem, hoje eu sou bem comigo mesma, eu tenho prosperidade, eu levo prosperidade para aqueles que buscam prosperidade do meu axé, sabe? Eu consigo fazer as coisas na vida deles se movimentarem através das minhas entidades, porque eu não obrigo a entidade a trabalhar, e sim eles trabalham na vida daqueles meus clientes, daqueles que buscam minha ajuda, porque eles sabem da fé que eu tenho ao pedir, ao entregar ali uma oferenda, ao entregar um trabalho. Eles sabem da minha fé, do meu potencial, da minha seriedade. Por isso, eles se sentem no dever de corrigir lá na vida daquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai ter o que veio para mim me pedir. Porque, de uma certa forma, eles confiaram em mim como profissional, mas também confiaram na espiritualidade que trabalham comigo. Então, eu tenho certeza que eles não vão decepcionar nenhum cliente que chegou até mim hoje. Pode ter certeza disso. E eu sou muito grata, sabe? Então, assim, a espiritualidade, ela faz você ter pensamentos que antes você não tinha, ela faz você crescer como antes você não tinha. Quando eu falo crescer, gente, crescer mente, crescer espírito, crescer sabedoria, sabe? Ela começa a afastar de você pessoas que não estão vibrando mais naquela energia e começa a fazer você atrair pessoas da sua vibração, sabe? E começa a tirar de você aquela vontade de frequentar lugares errados, que você sabe que vai puxar coisa errada. Tudo isso fizeram na minha vida e que hoje não me faz falta nenhuma. Tirou pessoas da minha vida que hoje não me faz falta nenhuma. Me fez parar de frequentar lugar que hoje não me faz falta nenhuma. Porque muito pelo contrário, se eu olhar hoje, a vida que eu levo hoje e olhar para trás, eu prefiro 1000 vezes hoje. Sabe? Então, assim, e sem falar que muita gente, tá? O meu propósito aqui nesse canal é o quê? É quebrar um pouco do preconceito. Tem muita gente que tem afinidade com as entidades, sabe? Mas tem medo de acender uma vela de anjo da guarda, sabe? Pessoas que fazem trabalho comigo perguntam, Fabiola, eu preciso de preceito? Não. Gente, a espiritualidade, ela é livre. Você não precisa ficar agarrado em nada. Desde que você tenha fé e respeito com a espiritualidade, é isso que importa, sabe? Então, assim, eu conheço pessoas que eu atendi aí um tempo atrás, que ficou 6 meses de preceito, fez um trabalho aí com uma pessoa, passaram para essa pessoa aí 6 meses de preceito rigoroso, a pessoa não podia nem ver a luz do dia. E muito pelo contrário, a situação nem se resolveu, ficou pior. Isso quer dizer o quê? O que a espiritualidade quis mostrar? Preceito não é importante. Porque se fosse, essa pessoa tinha aí, tido a situação dela resolvida e muito mais, porque ficou 6 meses aí sem ver praticamente a luz do dia. Então, gente, infelizmente hoje tem muita gente passando por situação sem precisar, sabe?
deixando de cultuar certas entidades, deixando de cultuar a sua espiritualidade por medo. Entendeu? É claro que a partir do momento que você quer se conectar mais com o seu espiritual, você pode, mas procure entender como é a espiritualidade, sabe? Procura um lugar que vai te dar total liberdade de você tirar suas dúvidas, sabe? Que não vai te colocar medo, sabe? Se não fizer isso, a entidade vai te tirar isso. Se não fizer aquilo, a entidade vai fechar os caminhos. Procura um lugar que não tem esses dogmas, porque foi por conta desses motivos que a minha Padilha me tirou. Porque ela sabia que lá na frente, de uma certa forma, isso ia atrapalhar a minha evolução espiritual. Tá? Porque tem gente que assim, fica tanto tempo ouvindo uma coisa só, que aquilo para ele começa a virar verdade, começa a ser verdade. E aí, para você tirar aquilo da cabeça da pessoa, dependendo, leva anos, porque aquilo já ficou entranhado, impregnado na mente dela. Aí eu só posso fazer isso por causa disso, que se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. E eu sou prova viva, gente, do que a espiritualidade me mostra todo dia. Sabe? Mas a espiritualidade também não é só flores, tá? Porque tem situações que, se você não ficar atenta, você vai passar para aprender, que seja pelo amor, que seja pela dor. Tem situações que eles vê que a gente vai passar, muitas das vezes me mostra, para eu poder tomar um certo cuidado. Muitas das vezes não me mostra, deixa eu passar por aquilo ali sozinha, para ver a minha capacidade de sabedoria, de aprendizado, para ver se eu vou fazer alguma coisa ali para interferir ou para melhorar. Então não pensa você que espiritualidade é você ali firmar uma vela e pedir e amanhã ou depois a sua resposta está ali, não. Espiritualidade é você manter a sua fé, manter a sua credibilidade neles. É você ver que hoje a sua situação não está como que você quer, mas que amanhã ou depois vai estar. Porque, gente, a vida da gente é uma roda gigante. Hoje você pode estar lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo, depois você pode estar lá embaixo, amanhã você pode estar lá em cima. E tudo isso é feito para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente melhorar. Sabe? Então, assim, você médium que esteja aí hoje agora me ouvindo, sabe? Fique atento, tá? Para falsos profetas. Cuidado para que esses medos, essas crenças, né, determinadas aí, crenças, cuidado para não te limitar, cuidado para não interferir na sua conexão com a sua espiritualidade, tá? Se você frequenta um determinado lugar, sim, né, pede orientação aí ao seu dirigente, né? Se você se sente bem nesse local, pede orientação ao seu dirigente, tira dúvidas, mas lá no fundo, ouça o seu coração, porque você vai pedir uma orientação ao dirigente, né, por ele estar ali já, né, como uma questão ali de ter uma experiência a mais que você e tal. Você vai querer saber a opinião dele devido à espiritualidade dele, mas você não pode deixar de ouvir a sua, porque você também tem, sabe? Porque muitas das vezes, para ele, tem situações que ele pode ver que para você é uma coisa que, tipo assim, vai ter situações que você vai chegar para ele ou para ela, né, que ela pode falar, faz isso e isso, pela visão dela é o bem, é o bom, é o melhor. Mas pode ser que para você a sua espiritualidade pode estar falando, não faz, não é isso que eu quero, não faz que vai dar errado. Então toma cuidado. E você que hoje se encontra leigo no assunto, né, está em trânsito aí, em processo de trabalho espiritual, eu peço que você tenha hoje paciência, confie na espiritualidade, sabe? Confie na pessoa que fez o seu caso. Se você tem um pé atrás hoje com a pessoa que fez o seu trabalho, tem uma certa insegurança, chega para essa pessoa, conversa, ou então procure uma outra pessoa, tira dúvidas, faz uma consulta, faz um jogo, porque, gente, isso não é nada demais, desde que você recorre uma pessoa que realmente vai te orientar. Porque você também querer saber da sua situação com uma outra pessoa que está pior,
do que o que está pegando o seu caso, vai te atrapalhar ainda mais, vai te deixar ainda mais confuso, sem orientação e não vai te trazer resposta alguma. Tá, gente? Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo, já passou mais aí de um tempinho aí a mais que a gente está acostumado aí a fazer. Não foi nem a metade do que eu queria falar, né? Mas eu precisava de vir falar isso, eu senti de vir falar isso, né? E teve algumas pessoas também que me pediram para contar um pouco aí da minha história, da minha situação, da minha experiência com a espiritualidade. Eu sou muito grata a eles e saber que eu sou uma ferramenta, sabe, deles para poder estar ajudando muitas pessoas, né? Muitas pessoas hoje já pensam diferente como pensavam antes, depois que começou aí a fazer tratamento comigo, depois que começou a fazer terapia espiritual comigo, consulta comigo, a visão é outra, sabe? Aquele medo, aquela insegurança já não tem mais. Quando tem dúvida, me pergunta, sabe? Tá sempre tirando as dúvidas comigo. Então, gente, isso é um jeito, né, da pessoa se libertar, sabe? Porque muitas das vezes a pessoa fica presa ali numa situação sem motivo, tem medo de algo sem motivo, tá? Então é isso. Eu agradeço aí você que acompanhou o vídeo até o final, tá? Espero aí que eu possa, através desse vídeo aí, ter levado para você aí, uma certa sabedoria, né? O meu canal aqui, o intuito é aprender cada vez mais, né? Porque aqui a gente aprende, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e é assim, gente, a gente é uma corrente, né? A gente vai compartilhando as situações, porque às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação que o outro já passou e a gente vai trocando figurinha, né? A gente vai trocando conteúdo, vai trocando informação para um sempre poder estar ajudando o outro, né? E visto que muitos aí hoje, aquele que só aprende e nunca passa para frente, chega uma hora que ele estaciona, ele fica estagnado, né? Porque a espiritualidade, a missão dela é passar para o médium uma mensagem, um aprendizado, para que você passe para frente, né? Para que você, com a sua sabedoria, comece a colocar em prática aquilo que eles ensinam, tá? E eu, assim, o que eles me passam, né, eu trago em forma de ferramentas, né, para que a gente possa trabalhar, levar para o meu cliente a energia deles, a sabedoria deles, tá? Então eu agradeço mais uma vez aí a presença, a confiança. Vou deixar o meu contato aí de consulta aí na descrição do vídeo, meu contato do Instagram, tá? Você aí que queira aí passar por uma consulta comigo, para mim será um prazer poder te atender. É só me chamar lá no WhatsApp, tá? E a gente pode sim estar agendando um horário para poder ver a sua situação. E você que quiser aí me seguir nas redes sociais, tá? Acompanhar os meus serviços, meus trabalhos mais de perto, vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Caso alguém tenha aí alguma dúvida, né, uma pergunta, pode estar deixando também nos comentários aí dos vídeos, que assim que possível eu vou estar respondendo aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez aí por tudo. Axé para todos. Beijo.